Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão do Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez em que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa é um Evangelho riquíssimo, cheio de significado, cheio de ensinamento, e nós poderíamos passar aqui todo um dia meditando, aprendendo, mergulhando na beleza e na sabedoria divina para também nós nos preenchermos com esta sabedoria e sermos santos como o Senhor nos pede. No entanto, nós queremos olhar para alguns aspectos, algumas faces deste Evangelho e trazer para a nossa vida a santificação. Queridos irmãos, em primeiro lugar, olhemos para o paralelo que este Evangelho que acabamos de ouvir tem com Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Por que, Padre? Porque este Evangelho de hoje se dá no fim da missão de Jesus Cristo. Jesus já viveu os 3 anos de sua missão pública, sofreu na cruz, ressuscitou e agora o ressuscitado está com os seus por poucos dias, para depois voltar para o Pai. Já é o fim da missão de Jesus nesta terra. Mas o Evangelho de hoje, o episódio de hoje é muito semelhante a um dos primeiros momentos de Jesus
com estes mesmos apóstolos. Lá em Lucas capítulo 5 nós vemos Jesus na beira da praia, olhando para Pedro e dizendo para jogar a rede para o outro lado, avançar para águas mais profundas. E então o que é que Pedro fala para Jesus? Senhor, nós pescamos a noite toda e até agora não conseguimos, mas em atenção, em obediência às tuas palavras, vamos lançar as redes. Lançam a rede novamente, depois de um trabalho infrutífero, e aí sim, depois da palavra de Jesus, eles pescam muitos peixes. E aí Pedro vem até a praia, se joga aos pés de Jesus e Jesus diz, a partir de hoje, diante disso que você viu, a partir de hoje, tu serás pescador de homens, vem e segue-me. O mesmo acontece hoje. Jesus na beira da praia, pede algo para comer, eles dizem que não tem peixe, que não pescaram nada. Jesus pede para jogar para o outro lado a rede, eles jogam, a peixe vem carregada de 153 grandes peixes, como nos narra João no seu Evangelho, e então eles voltam, reconhecem o Senhor. E depois Jesus tem esse diálogo belo com Pedro e chama para segui-lo. É muito semelhante. No início, o Senhor chega até nós e nos chama. No fim, o Senhor chega até nós e nos chama. O Senhor chega até os apóstolos depois da noite estéril, da noite turbulenta, da noite escura e chama no início e no fim. O Senhor está a nos chamar em todos os momentos da nossa vida, ainda que sejamos teimosos e teimemos em estar cada vez mais longe de Jesus, mas Ele continua a nos chamar. Seja o Cristo no início de sua missão, seja o ressuscitado, Ele chamou, chama hoje também. Queridos irmãos, nós queremos olhar para mais alguns aspectos deste belo Evangelho. Em primeiro lugar, então, o Cristo que chama, e só teremos frutos em nossas redes, em nossa vida, se formos obedientes à palavra do Senhor e se estivermos com o Senhor. Sem o Senhor, esterilidade. Agora, segundo aspecto para meditarmos é a palavra que Jesus dirige para os seus apóstolos quando ele está na areia e os apóstolos no mar. Jesus olha para aqueles homens cansados, aqueles homens que estavam com o coração dilacerado, aqueles homens que já tiveram alguns indícios e alguns sinais da ressurreição do Senhor, mas ainda querem pescar. Pedro já fora chamado a ser pescador de homens, hoje no Evangelho é muito direto. Eu vou pescar, ou seja, vou voltar à minha vida velha. Vou voltar a pescar peixes. Embora o Senhor tenha me chamado a pescar homens, voltarei a pescar peixes. E os outros vão com Pedro, porque Pedro, por Jesus, havia sido constituído o cabeça deste corpo, a cabeça deste corpo, o primeiro entre eles. Então, vão pescar. E Jesus olha para aquela cena e eu tento buscar os sentimentos do Senhor. Será que o Senhor sentiu-se decepcionado ou o Senhor sentiu-se impelido a ajudar aqueles miseráveis, a ajudar a nós miseráveis? Essa é a misericórdia do Senhor que vem em auxílio à nossa miséria. E então Jesus diz para eles: moços, tendes alguma coisa para comer? Essa palavra moços me deixou bastante intrigado. Eu fui procurar no Evangelho em grego, João escreveu este Evangelho em grego, ainda que Jesus tenha dito isto em aramaico, João escreveu este Evangelho em grego. E a palavra que Jesus usa para se dirigir aos seus apóstolos que estão lá no barco, sofrendo com uma pesca infrutífera, é paidia, uma palavra grega que significa pequenino, filhinho, que significa criança, infante. Queridos irmãos, Jesus, ao olhar para aqueles homens, chama os seus apóstolos de pequeninos. Podemos dizer que Jesus chamou-os de aprendizes. Chamou a cada um deles de pequenos ainda na fé, porque haviam deixado tudo para voltar a buscar peixes, quando já haviam sido instituídos por Cristo pescadores de homens. Esta mesma palavra, paidia, do grego criancinha, pequenino, aprendiz, está em outros momentos do Novo Testamento. Está lá em Mateus 19:14, quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, paidia. Está em Marcos 10:14, deixai vir a mim os pequeninos. Também está
em Lucas, está na primeira carta de São João, significando filhinhos, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, significando criança. Ou seja, Jesus diz moços no português, mas podemos entender como aprendizes. Jesus olha para aquele povo que não havia entendido nada, mesmo depois da ressurreição, e se compadece deles. Este dizer de Jesus, moços, crianças, aprendizes, esse dizer de Jesus é como que um gesto carinhoso do Senhor que está olhando para homens limitados, sofredores, pecadores, na escuridão do mar, na escuridão da vida, e está dizendo, voltem, voltem à minha palavra, ao meu coração, ao meu amor e aprendam. Até agora vocês não aprenderam nada, pelo visto. Então aprendam de novo, reaprendam, recomecem comigo. Jesus, que pede de comer, é o alimento para nós que precisamos aprender constantemente a viver o amor dele. Jesus, que é o alimento, quer constantemente nos dar de comer de si para que nós estejamos sempre alimentados com o amor. O alimento que Jesus deseja dar a estes aprendizes, a estes que precisam ser instruídos, é o amor. Jesus quer instruí-los no amor. Moços, meus pequenos, meus inocentes, meus filhos que não aprenderam, aprendam comigo. Eu vos dou de comer o alimento do amor. Então, queridos irmãos, agora olhemos para o diálogo de Pedro com Jesus, porque aquela pesca se torna frutífera com Jesus. Com Jesus temos frutos em abundância em nossa vida. Talvez não os frutos materiais que nós gananciosos e mesquinhos queremos, mas o fruto do amor que dá sentido à existência humana. E então eles voltam com os frutos, o Senhor os acolhe, a brasa está acesa, já existe peixe na brasa. Não foi preciso os peixes, já havia peixe, mas Jesus quer se utilizar dos peixes que eles trazem. E então eles se alimentam. Jesus dá de comer. Mas existe um diálogo depois da refeição, existe um diálogo de Jesus com Pedro. E este diálogo é talvez um dos mais belos diálogos de toda a Escritura e de toda a história. As perguntas de Jesus a Pedro são uma das maiores lições que nós podemos encontrar na Escritura e é uma lição para nós. Porque as três perguntas de Jesus são diferentes. Embora a nossa tradução em língua portuguesa nos dê a entender que as perguntas são sempre as mesmas, no original, João escreveu de três formas diferentes. A primeira pergunta, Jesus interroga Pedro se Pedro o ama mais do que aqueles, mais do que os apóstolos que ali estão. Ao perguntar se Pedro o ama, ao expressar-se e dizer amor, Jesus usa o amor ágape, ou então, no evangelho grego, agapás, o amor agapau. O amor ágape é o amor profundo, intenso, o amor terno, total, de entrega. Jesus pergunta então a Pedro se Pedro o ama no amor ágape. O que é que Pedro responde? No original grego, Pedro responde que ama Jesus, mas Pedro usa a expressão filia, o amor filia. O amor filia é o amor do gostar. É como se Jesus tivesse perguntado a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro tivesse respondido, sim, Senhor, eu gosto de ti. Ou então, Senhor, eu te quero bem. Ou ainda, sim, Senhor, eu sou teu amigo. Percebam que é diferente o amor que Jesus pergunta do amor para que Pedro responde. Jesus perguntou se Pedro o amava com amor ágape. Pedro respondeu que amava Jesus com amor filia. Então Jesus faz uma outra pergunta, diferente. Antes, a primeira, Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro não conseguiu dizer que amava mais do que todos aqueles que estavam ali. Na segunda pergunta, Jesus questiona, Pedro, tu me amas? Apenas isto. E novamente Jesus usa o amor ágape, o amor total, doação, entrega. E o que é que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te quero bem. Sim, Senhor, eu gosto de ti. Sim, Senhor, eu sou teu amigo.
Pela segunda vez, Pedro não é capaz de dizer que ama o Senhor com toda a sua vida. Talvez Pedro ainda estivesse atormentando-se com as lembranças daquela noite em que negou a Cristo 3 vezes. Talvez Pedro tivesse muitos sentimentos dentro do seu coração. Talvez Pedro ainda não conseguisse amar plenamente como Jesus desejava que ele amasse. Então, na segunda resposta, Pedro também responde com um amor diferente. Jesus perguntou por 2 vezes se Pedro o amava com amor ágape e não obteve o mesmo retorno de Pedro. O que é que Jesus então faz na terceira pergunta? Jesus não mais pergunta se Pedro o ama com o amor ágape, mas Jesus agora rebaixa-se ao nível de Pedro e pergunta se Pedro o ama com amor filia. Pedro, tu gostas de mim? Pedro, tu me queres bem? Pedro, tu és meu amigo? E agora Pedro entende e Pedro se agita, Pedro fica triste porque percebe que ele não é capaz de amar o Senhor com o amor que o Senhor queria. E agora Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E este último eu te amo de Pedro, o terceiro, permanece amor filia. Pedro em nenhum momento conseguiu dar a Jesus o amor que Jesus desejava, o amor ágape, o amor dele, do coração dele. Mas Jesus rebaixa-se e acolhe o amor que Pedro tem. Aqui está, queridos irmãos, dentre tantos aspectos, a beleza desse diálogo de Nosso Senhor com Simão Pedro. Jesus recebeu o amor que Pedro tem. Jesus não exigiu de Pedro a perfeição, mas Jesus exigiu de Pedro o desejo de amar. Jesus não exigiu de Pedro uma grande eloquência, uma grande racionalidade, mas Jesus exigiu de Pedro a sinceridade de coração. Jesus não exige de Pedro uma perfeição, mas Jesus exige de Pedro o desejo profundo de amá-lo. Jesus desejou de Pedro a autenticidade. Depois de tê-lo negado 3 vezes, ainda que com um amor imperfeito, agora Jesus pede que Pedro o ame. Pedro, neste momento, ele é reabilitado. Mesmo com as suas misérias, mesmo com as suas traições, mesmo com a sua imperfeição, Jesus agora estende as mãos e acolhe aquele amor, o amor que Pedro tem. Jesus estende as mãos e quer acolher o nosso amor. Ainda que nós caiamos 1000 vezes, o Senhor vai nos perguntar 1000 vezes se nós o amamos. Porque o amor de Deus é perfeito e ainda que o nosso não seja perfeito, o Senhor quer receber o nosso amor. Nós, filhos indignos do Pai, redimidos pelo Filho, nação do Espírito Santo, nós podemos ser salvos se nós oferecermos o amor que nós temos a Jesus. Mas é preciso oferecer amor. Não podemos oferecer apenas vontade, não podemos oferecer apenas intenções, não podemos oferecer apenas desejos. Precisamos oferecer amor, ainda que imperfeito, oferecer amor. Jesus está de braços abertos nos perguntando: tu me amas? Não pensemos 2 vezes, porque Ele sabe tudo. Como Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Ainda que tenhamos dificuldade de nos mantermos de pé, ainda que tenhamos dificuldade de entendermos que a nossa vida só tem sentido com o Senhor na radicalidade do seguimento, oferecemos ao Senhor o nosso amor miserável, porque o Senhor se rebaixou para receber o nosso amor miserável. Ainda que caiamos 1000 vezes o Senhor há de nos perguntar se o amamos e 1000 vezes há de nos reabilitar no seu amor. Isso é santidade. Santidade é renovar o amor por Cristo todos os dias, e todos os dias, e agora, e agora, e agora. Queridos irmãos, as redes estavam cheias de peixes. Para um peixe, ser tirado da água, ser tirado do mar, ser tirado do oceano é causa de morte para ele. Para nós é o contrário. Nós, homens, estamos mergulhados no oceano escuro do mundo. Estamos mergulhados nas águas salgadas da morte
e da ilusão que o mundo nos proporciona. Ao ouvirmos este evangelho em que Jesus pede para Pedro ser pescador de homens, para Pedro segui-lo, e neste evangelho em que vemos tantos peixes na grande rede que não se rompe, nós queremos ser sempre presentes nesta rede que é a Igreja, nesta rede que é o Reino de Deus. A rede do Evangelho, a rede da Igreja, a rede de Cristo nos tira para fora deste oceano escuro e sem vida. E pelo amor de Cristo, que acolhe o nosso amor ainda que imperfeito, mas o nosso amor por esta rede, nós somos conduzidos ao esplendor da luz de Deus. Por isso, queridos irmãos, hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, o Senhor está a nos questionar. Edivaldo, está a questionar a você: tu me amas? Esforcemo-nos por dar o nosso melhor amor a Jesus Cristo. Ainda que não seja o amor perfeito, que seja amor. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.